Ô, Mas Sônia, o que aconteceu lá foi muito complicado. eu queria chamar aqui para a nossa Diga, querido. conversa o cientista político José Álvaro Moisés, que vai participar conosco dessa cobertura especial das eleições 2020 na Rádio Bandeirantes. Professor, seja bem-vindo mais uma vez conosco nesse papo, analisando já esse cenário eleitoral. Agora sim, né, professor, acho que dá para a gente traçar um cenário do que foram essas disputas municipais com a conclusão desse segundo turno e a definição principalmente nas capitais, né, professor? Seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite, tudo bem? Um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O que o senhor analisa Me ouvem? Como que o senhor analisa esse Perfeito, quadro geral, professor. hein? Olha, eu acho que tem vários recados que o eleitorado brasileiro deu nessas eleições, né? O primeiro deles foi na direção de uma política, uma versão mais moderada da política, uma aceitação, num certo sentido, uma retomada, uma recomposição das forças políticas tradicionais. A vitória do DEM, do MDB, do PSDB, principalmente ao lado de alguns resultados do PSD e do PP, indicam isto, não é? Eu acho que o significado desse movimento, que, num certo sentido, vai levar a uma reacomodação do conjunto dos partidos políticos brasileiros, é a constituição de um centro longe das posições extremadas que apareceram nas eleições de 2018. A polarização de 2018 foi rechaçada pelos eleitores brasileiros, né? A constituição desse centro, eu estou muito de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O centro não é um ponto único, são vários pontos que estão convidando as forças políticas para um debate, para um diálogo em preparação para essa nova fase da política brasileira. Essa nova fase vai se caracterizar, por um lado, pelo enfrentamento da pandemia, com mais vigor, com mais intensidade, porque é muito grave tudo o que aconteceu e continua acontecendo. Mas a nova fase vai significar também uma preparação para 2022. Os resultados dessa eleição vão ter consequências muito importantes para 2022, na minha opinião. Professor, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Professor, o senhor falou muito bem, ao contrário de 2018, o eleitor ele não se deixou levar por muita agressão no Twitter, ele estava se sentindo um pouco incomodado, embora, por conta da pandemia, essa eleição ela teve que ser feita, todas as campanhas de forma digital. O senhor acha que agora nós encontramos um denominador em comum entre o digital, entre o que é pirataria digital e o combate às fake news? O senhor acha que foi mais transparente dessa vez em comparação a 2 anos? Olha, Sônia, eu acho que foi mais transparente. Agora, veja bem, nós estamos numa fase de transição da política brasileira. Eu sustento a hipótese de que o que aconteceu em 2018 foi o encerramento de um ciclo político, o ciclo político da nova república, né? Agora, se abriu um ciclo político novo que parecia estar, em grande parte, referenciado por uma posição de extrema-direita. O que agora está aparecendo é que, embora tenha havido um reforço de vários partidos do centro, não é apenas do centrão, é também de um centro moderado, de um centro que, de alguma maneira, tem compromisso com a democracia. Então, desse ponto de vista, eu acho que vai haver uma reformulação dos mecanismos de comunicação que foram utilizados. Não vai ser apenas o digital, as fake news e a internet, vai ser uma combinação de formas, digamos assim, contemporâneas, tradicionais, que vieram com a revolução tecnológica, mas vai ser também, digamos assim, o bate-pé dos candidatos e dos líderes no barro, para ir encontrar o eleitor. Com o fim da vantagem que os partidos tinham de poder fazer alianças e, com isso, de alguma maneira, obter resultados que nem sempre era aquilo que o eleitor queria, os partidos têm que ir aos eleitores. Isso, em parte, aconteceu. Talvez fique mais claro no caso do DEM, que, por exemplo, se reorganizou a partir das prefeituras. Mas eu acho que os outros também que tiveram, de alguma maneira, sucesso, e são alguns dos partidos mais tradicionais, como é o caso do MDB, do PSDB e do DEM, foi esse esforço de retornar ao eleitor. Então, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos numa fase de transição. Ainda não dá para, digamos assim, apontar todas as consequências dessa transição, mas o fim das coligações e o fato de que, a partir da próxima eleição presidencial,
a cláusula de barreira vai ter um efeito muito forte sobre os partidos, está modificando esse panorama. Agora, eu acho que desse conjunto de resultados que nós tivemos nas eleições, no primeiro e no segundo turno, o mais importante, o presidente Jair Bolsonaro saiu derrotado. Pessoalmente, eu não acho que tem grandes vitoriosos individualmente. Alguns dizem, não, o governador Dória saiu vitorioso porque apoiou a candidatura do prefeito, da reeleição do prefeito Bruno Covas, mas não foi por acaso que o Bruno Covas manteve o Dória, digamos assim, afastado da campanha. Há uma busca, uma tentativa de retomar as teses fundamentais, por exemplo, da social-democracia. Há uma busca das teses fundamentais do liberalismo, da democracia liberal, no caso do DEM. Todas essas modificações vão ter impacto, ao meu juízo, no que nós vamos ter nesses próximos anos, particularmente 2021 e 2022. Professor José... Menos polarização, né, professor? Desculpa, Cris. Não, pode seguir. Não, o que o senhor quis dizer, então, menos polarização seria a tendência em 2022. O senhor fala da Constituição da social-democracia, do liberalismo, enfim, de outras correntes que seriam mais para o centro, que os partidos estão se reorganizando nesse sentido. Veja, Sônia, eu acho que menos polarização, e num certo sentido, é como se os eleitores brasileiros tivessem dito: existe um espaço no centro, vocês não precisam ficar apenas raciocinando e reagindo em torno de dois extremos. É preciso abrir um diálogo entre as forças do centro para buscar uma outra saída para o país. Eu acho que a grande novidade, a grande alternativa que deriva dessa eleição é isso. Se os atores vão fazer isto ou não, nós não sabemos, mas de alguma maneira vários deles estão qualificados para isso. Bruno Covas, com a reeleição dele, está qualificado para isso. O prefeito que foi eleito lá em Salvador, em apoio ao neto do Antônio Carlos, também está qualificado. Os que se elegeram pelo MDB. Quer dizer, num certo sentido, está aberta uma estação de negociação e de busca de uma perspectiva longe do que Bolsonaro e, de alguma maneira, as forças que disputaram com ele inscreveram em 2018. Eu acho que esse é o aspecto mais importante de resultado dessa eleição. Professor José Álvaro Moisés, cientista político, participando conosco aqui nessa cobertura especial das eleições 2020 aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Um grande abraço. Certamente a gente vai voltar a se falar muito ainda nos próximos meses. Um grande abraço, professor. Um abraço, bom trabalho para vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Uma ótima noite.